Olá, amigos da TV Mundo Maior. Recentemente, a polêmica em torno da imagem da cantora MC Melody, de 12 anos, trouxe à tona a discussão sobre a sexualização infantil. No caso da MC, apesar de ainda ser uma criança, suas roupas e seus videoclipes remetem a uma imagem sensual. André, do ponto de vista da doutrina espírita, o que podemos dizer sobre a sexualização infantil? A sexualidade é algo inerente do indivíduo encarnado, materializado, né? Os espíritos nos dizem que o espírito não tem sexo, mas o espírito enquanto a sua forma etérea, né? O espírito em provas e expiações encarnado, ele tem uma identidade sexual. Sigmund Freud nos trata, talvez ele tenha sido dos autores, que de forma mais completa nos trouxe a questão da sexualização do indivíduo desde a sua infância. Entretanto, essa sexualização desde a infância tem a ver com a questão do amar e ser amado. O próprio toque de uma mãe para com o filho, há uma identidade sexual ali. O drama é a sensualização, né? E esse é uma das grandes chagas do ser encarnado no século XXI em sociedades tremendamente materializadas, né? Onde a matéria ganha proporções gigantescas e as criaturas, elas se aprisionam pela matéria. Então, essa sensualização precoce é algo que preocupa a educadores, pedagogos, enfim, todas as criaturas que se debruçam em cuidar e educar os seres, os adultos de amanhã, né? Há alguns anos atrás, eu estive envolvido em um documentário para a televisão, mais de 20 anos atrás, sobre violência doméstica e sobre prostituição infantil. E entrevistamos vários especialistas, né? E eu me lembro de uma promotora da infância e juventude do Recife, que ela fez o seguinte comentário: o homem está ali na sua sala num domingo, muitas vezes com dificuldades enormes de emprego, dificuldades salariais, né? De repente na televisão está ali passando uma música onde uma moça bastante jovem ostenta sensualidade na tela. Passa a filha, né? E este homem, às vezes alcoolizado, acaba cometendo a violência contra a filha. Essa promotora nos disse por aquela ocasião que, de uma certa forma, a mídia tem responsabilidade com aquele abuso que se deu, né? Com a sensualização infantil, se dá o mesmo. O que nós sabemos é que não por acaso existe um processo de maturação do espírito do encarnado. Até os 7 anos, depois até os 14, depois até os 21, né? São ciclos de formação do psiquismo e da capacidade que aquele espírito encarnado tem de aprender, reter seus valores e crenças, de forma a saber melhor se comportar no seu futuro, durante as suas andanças. Todas as vezes que nós passamos por cima de etapas, inevitavelmente, a lei de causa e efeito, em algum instante, vai alcançar essas criaturas para colocar as coisas nos seus devidos lugares. O que essa sensualização precoce pode impactar na vida da criança no futuro? Eu vou fazer uma analogia aqui no nosso boletim, nós adoramos fazer as analogias, né? Não por acaso você conhece, eu conheço, a pessoa que nos acompanha conhece algumas pessoas que, por exemplo, casaram-se de forma muito precoce, né? Conheceram lá o namorado aos 14 anos de idade, a namorada, e começou o namoro virou noivado, e o noivado virou casamento, e vieram os filhos. E às vezes ocorre que lá pelos 30 anos de idade há a separação, né? A relação não vai adiante. E não raro nós vemos que essas pessoas passam a ter condutas por volta dos 30 anos condizentes com a conduta de uma pessoa de 15 anos, de 16 anos de idade, né? Síndrome de Peter Pan, né? Então é aquela criatura que está lá adiante
com o corpo formado de uma pessoa de mais de 30 anos de idade, mas com uma atuação no mundo condizente com a pessoa na adolescência. Então, nós não temos dúvida alguma que essa sensualização precoce rouba a infância, uma parte da infância, e até a inocência da infância. Então, do ponto de vista espiritual, a infância, ela é uma necessidade. O ser humano, entre as espécies do planeta Terra, ele é a espécie que mais demora para alcançar uma autonomia após o nascimento. Quando um cachorrinho nasce, poucos dias depois ele já se equilibra entre as 4 patas e já procura de forma autônoma a mama da cadela, da mãe, né? O ser humano ele é completamente dependente. E ele é dependente por quê? Porque ali há todo um psiquismo que não é construído a partir só do nascimento, mas é um psiquismo que nos acompanha desde muitas e muitas encarnações, desde o instante em que nos tornamos hominídeos pela primeira vez, há milhões de anos atrás, né? Durante esse percurso nós nascemos, aprendemos, desencarnamos, estagiamos na espiritualidade, reencarnamos, aprendemos, desencarnamos e assim sucessivamente. E esse psiquismo ele é formado a partir da cultura, dos valores, das crenças que nós vamos adquirindo, né? Essa fase infantil é justamente aquele instante onde dormitam, por assim dizer, as tendências do passado, justamente para que o papai, a mamãe, os educadores tenham condições de formar o adulto do futuro. Então, quando você antecipa a questão da sensualização, de uma certa forma você está trazendo a sensualização próxima daquilo que a criatura muitas vezes já teve como fator de descaminho na vida pregressa, né? Então, é necessário que haja aqueles 7 anos, 14 anos de sexualização natural da formação do indivíduo, entretanto, de não sensualização precoce, para que então, lá na adolescência, naturalmente, a sexualização passe a ter a sensualização não contaminada, por assim dizer, embora a palavra não é muito boa, com os erros e desacertos do passado. No caso da MC Melody, os pais declararam, foi divulgado na internet, que eles não irão permitir mais essa imagem sensual dela. Inclusive, eles divulgaram fotos dela brincando, né, como uma criança de 12 anos. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os pais dela e para todos os pais em geral. O que nos ocorre dizer nesse instante é que aqueles que já experimentam inclinações de trazer de forma precoce essa sensualização aos seus filhos, que atentem para os casos que não são poucos, de adultos que tiveram graves problemas em função de terem a sua infância roubada. Eu vou citar aqui um exemplo, pelo menos, né? Não tem a ver necessariamente com a sensualização, mas com o excesso que se deu roubando a infância, por exemplo, do Macaulay Culkin, né? Do filme que ganhou as telas de cinema, Esqueceram de Mim. Houve um processo de destruição de sua infância, que se estendeu à sua adolescência, a família inteira se desestruturou, o jovem atualmente é um adulto com graves sequelas psíquicas, né? Ostentando problemas de toda a ordem, voltadas não só à sexualidade, mas à drogadição, ao alcoolismo e outras tantas descaminhos que se deu na construção desse psiquismo, justamente porque quando era para que ele tivesse a vivência da infância, esta lhe foi roubada. Então, todas as vezes que nós nos aventuramos em passar adiante uma fase, a lei de causa e efeito se mostra presente. Nós estamos falando da sensualização, mas é importante também que nós chamemos a atenção para aqueles pais que ocupam a vida de seus filhos já desde a infância com 10, 15 cursos semanais, né? Onde a criança não tem, por exemplo, aquele período de simplesmente não fazer nada, sentar-se à frente
da televisão para assistir alguma coisa, sair para brincar com os amigos no condomínio, né, ou na rua que seja, desde que seja um ambiente seguro, né? É curso de inglês de manhã, é curso de balé à tarde, é piano no outro dia, alemão à tarde, e a criança não tem espaço para ser criança. Lembrando que na fase adulta nós somos quase sempre escravos da agenda. Só que boa parte de nós tivemos condições de viver a nossa infância com menos preocupações e menos responsabilidades. A estas crianças, isso está sendo roubado. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E nós queremos saber a sua opinião sobre o tema de hoje. Deixe seu comentário na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima!